Olá! Dezembro é a época de festas, de confraternizações, mas também é a época dos tributos, dos impostos. E alguns contribuintes, uma minoria, é verdade, começam a planejar também o seu imposto de renda. A grande maioria só vai pensar mesmo no assunto lá pelos meses de março e abril. O assunto do Minha Voz de hoje tem a ver com impostos, mas com um imposto diferente, que ainda não caiu na boca do povo, até por falta de divulgação e, é claro, de interesse em não divulgar. Trata-se do imposto sobre as grandes fortunas. Esse imposto existe, é a tributação da riqueza, que está prevista no artigo 153 da Constituição de 1988 e nunca foi regulamentada. O ex-presidente Fernando Henrique é o autor do projeto de lei complementar mais antigo sobre a taxação das grandes fortunas. O texto foi apresentado por ele em 1989, quando era senador por São Paulo. A matéria chegou a ser aprovada no Senado, andou pelas comissões, mas estacionou no plenário no ano 2000. O PSOL também apresentou proposta semelhante. E existem outras 12 propostas sobre o assunto. Inclusive, o PT incluiu esse imposto no seu programa de governo em 2002, mas até agora não se movimentou para transformar em realidade. As propostas do ex-presidente Fernando Henrique e da bancada do PSOL na Câmara estão prontas para votação em plenário. Só dependem de decisão política para entrar na pauta. Grandes bilionários do mundo são favoráveis ao imposto. E o presidente da França, François Hollande, é um incentivador dessa proposta. No Brasil, ela seria de enorme contribuição e promoveria um perfil social mais justo, os mais ricos colaborando com recursos elevados, transformando o país num Estado moderno. O Brasil é considerado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, o quarto pior país em distribuição de riqueza e com profundo distanciamento entre as classes sociais, com grande concentração de riqueza na mão de alguns e uma distribuição de renda desproporcional entre pobres e ricos. O imposto sobre as grandes fortunas recolhidas aos cofres públicos ajudaria a combater essas desigualdades. A pobreza aumenta a cada dia que passa, porque não existe uma distribuição justa de renda. O que vemos hoje é muita gente confundindo linha de crédito, que aumentou para as classes menos favorecidas, com distribuição de renda. As linhas de crédito não passam de ilusão. Os mais pobres consomem mais pela facilidade de crédito e não pelo aumento da renda. E aí, muitos ficam atolados em dívidas, muitas vezes acabam nas mãos de agiotas e pagam juros exorbitantes por causa da falsa ilusão de ascensão social e econômica. O imposto sobre as grandes fortunas nos Estados Unidos e em países da Europa incide apenas sobre a nova receita que foi acrescentada ao patrimônio. No Brasil, ele incidiria sobre a totalidade do patrimônio, a totalidade dos bens. Seria uma alíquota, um percentual que iria aumentando com o tempo e com o aumento do patrimônio. Mas por que não é criado? A dificuldade está na própria classe política, parlamentares, chefes de executivo estaduais e municipais, que podem ser também detentores de grandes fortunas. Ou têm por trás deles empresários muito ricos que investem e financiam suas campanhas políticas. Os detentores de grandes fortunas já estão no poder ou influenciam nas decisões de quem exerce o poder. E aí aparecem todas as argumentações contrárias ao imposto sobre as grandes fortunas que não se sustentam, mas que impedem que ele saia do papel. O que falta é vontade política.
Esse assunto voltou ao debate nacional, assim como outros, logo após as manifestações do mês de junho. Mas se não houver uma conscientização popular sobre o assunto, ele não será aprovado e vai continuar engavetado. Se as pessoas continuarem dizendo que não gostam de política, não se interessam por política, vão continuar nas mãos dos outros e de muitos que fazem as leis e se beneficiam delas. Essa proposta de taxação das grandes fortunas já está ficando velha e caindo de madura. E se fizermos uma enquete, uma pesquisa, poucas pessoas saberão que ela existe, porque não há interesse de que ela caia no conhecimento público. Precisamos ultrapassar essas barreiras do conservadorismo e trazer a taxação, o imposto das grandes fortunas para o entendimento popular e exigir a sua implantação. Até o próximo Minha Voz.